E aí, bora pegar uns paus? Foi mal por esse comer meio sujo, mas como você deve ter notado pela minha voz, Vozinha de gás hélio? eu não tenho maturidade suficiente pra falar sobre Power Word sem invocar o espírito da quinta série que vive dentro de mim. Lá ele. Aliás, eu espero que você não esteja assistindo isso na TV da sala. Power Word. A essa altura você já deve saber, mas esse é um jogo que foi lançado, entre aspas, no início de 2024. E eu falo que foi lançado entre aspas porque o jogo segue em acesso antecipado, então eu acho que tecnicamente o jogo ainda não foi lançado. Mas tanto faz, isso não importa. O que realmente importa é que Power Word fez muito sucesso quando saiu em acesso antecipado, por conta da sua mistura um tanto inusitada entre jogo de sobrevivência e a mecânica de capturar e domar animais e monstros do jogo. E sim, eu sei que isso não é novidade. Na verdade, eu acho que a maior parte dos jogos de sobrevivência tem essa mecânica de domar criaturas do jogo, de um jeito ou de outro. Mas, no Power Word isso não só é uma possibilidade, como também é uma das mecânicas principais do jogo. É tipo no Ark, que você tem que domar os dinossauros, eu acho. Eu nunca joguei Ark. A diferença é que no Power Word a gente não doma dinossauros, e sim paus. Criaturas com design estilizado e fofinho que lembram levemente Pokémons. A Word já estava na minha lista de desejos há um bom tempo, mas só recentemente eu realmente tive coragem de abrir a carteira para comprá-lo. E cara, que jogo bom. Eu ainda não tenho tantas horas assim, mas eu tenho gostado muito de jogar e pegar todos os paus. Muito viado. Então, por que não fazer um vídeo sobre o jogo? Faz sentido. Fala pessoal, eu sou o PlayNoob e, como você já deve ter notado, o assunto do vídeo de hoje é Power Word. Um jogo que desperta minha alegria e quinta série sempre que eu jogo ele, e que tem tomado várias horas do meu dia nos últimos tempos. Agora vamos deixar de enrolação e começar logo esse vídeo. Quando você começa o seu mundo no Power Word, você acorda na costa de uma ilha, somente com as roupas do corpo e um tablet. Sim, um tablet. Pelo visto não dá pra ficar longe do celular nem em uma ilha isolada no meio do nada. Crítica social fora isso aí. Andarmos mais um pouco, encontramos um NPC que nos solta o seguinte diálogo. E não dá, cara. Mas calma, deixa eu me recompor, porque além de soltar essa frase amaldiçoada, esse NPC também acaba nos ajudando, nos dando 10 madeiras. E a partir daí a gente pode descer a árvore na porrada pra pegar mais madeira, e também montar uma bancada de trabalho. Até aí tudo normal para um jogo de sobrevivência. Mas se andarmos mais um pouco, nos deparamos com o diferencial do jogo. Os paus, criaturas fofinhas que podemos capturar, tomar, acariciar, ou até mesmo descer na porrada. E cara, isso é simplesmente fantástico. Não importa qual o jogo, essa mecânica de poder domar criaturas é sempre muito divertida. Só que, como eu disse antes, no Power Word domar os bichos não é só uma possibilidade, mas sim uma das mecânicas principais do jogo. E isso dá ao Power Word todo um diferencial em relação a outros jogos de sobrevivência. No Power Word você não quer só construir uma base foda e fazer armas legais, você também quer pegar todos os paus do jogo. Olha aí. Muito viado. E, pelos paus serem um elemento central do jogo, a gente pode fazer muitas coisas interessantes com eles, como por exemplo, matar e comer a carne, colocar eles para trabalhar, colocar eles para lutar, usar eles como montaria e até mesmo dar armas de fogo na mão dos bichinhos. Ué? Não, é sério, você pode dar um fodendo rifle na mão deles. E eu acho que ficou claro como os paus são o maior diferencial do jogo. Na verdade, eu acho que se não fosse por eles e toda essa mecânica ao redor deles, o Power Word não seria muito diferente de outros jogos de sobrevivência. E, consequentemente, não teria chamado tanta atenção quanto chamou. Mas chega! Eu já falei demais sobre o jogo em si, só que agora chegou a hora de falar sobre a minha experiência jogando ele, que é o principal motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo. Dito isso, então, como é que tem sido a minha gameplay e o que é que eu tenho achado desse jogo? Começando do começo. Quando eu comprei o jogo, eu decidi experimentar ele por uma horinha para, se caso eu não gostasse, eu ainda pudesse reembolsar o jogo. Só que nesse caso, eu gostei bastante. Tipo, eu joguei uma horinha, depois passei uns dias sem jogar o tal do Power Word, aí quando eu voltei, eu decidi apagar o mundo que eu tinha criado e criar um novo. Por que eu fiz isso? Eu não faço a menor ideia. Só que nesse meu segundo mundo, eu optei por deixar o jogo no modo difícil. E aqui vai uma dica pra quem também quer criar um mundo no modo difícil. Não crie. É sério. Mano, no modo difícil você toma muito dano. E causa muito pouco. De um jeito que o jogo vira basicamente Dark Souls. Nas lutas contra os chefes mesmo, eu não causo nenhum dano. Eu fico jogando de cameraman. Eu basicamente só fico assistindo os paus derrotando o chefe e fico correndo pra lá e pra cá. Rezando pra o ataque do chefe não pegar em mim, claro. Dito isso, o jogo tem sido bem divertido de se jogar. Confesso que é um pouco confuso, mas nem tanto.
já que tem muita coisa pra se fazer no jogo e frequentemente eu fico meio perdido. É muito item, é muito pau pra capturar e além disso o mapa do jogo é gigante. Só que parte dessa dificuldade também é porque eu não sou muito de jogar jogos de sobrevivência. Acho que o jogo de sobrevivência que eu mais manjo é Minecraft. E por estar no modo difícil, o par de nível também acaba sendo bem mais demorado. Por conta dessa dificuldade de upar, na minha gameplay eu acabei focando muito mais em capturar os bichos do jogo e em coletar recursos. E meio que só recentemente eu comecei a construir uma base de fato. Quer dizer, eu até já tinha feito uma base bem rústica lá no começo do jogo, só que eu fiquei sem mexer muito nela. Até que recentemente eu sofri uma invasão de nível 38 que destruiu tudo que tava lá. Sobrou nada pra mim. Brutal! Mas, graças a isso, eu decidi finalmente trocar minha base de lugar e começar a fortificar ela. Isso é um trabalho em andamento, por assim dizer. Só que agora eu movi minha base pra um lugar com mais espaço. E com mais espaço, a minha meta agora é terminar de construir a minha base e fazer os paus todos voltarem a trabalhar. Era disso que eu estava falando. Depois disso, meu foco vai ser continuar o plano para poder continuar enfrentando os treinadores da Torres e outros chefes do jogo. Tarefa essa que está sendo um tanto difícil, já que os chefes me matam em tipo 2 ataques por causa do modo difícil. Mas ainda assim o jogo segue sendo divertido. Até porque na maior parte do tempo eu nem estou enfrentando chefes, e sim explorando o mapa e caçando. Além disso, eu também tenho focado em pegar recursos para fazer munição para minha pistola, porque sim, eu tenho uma pistola. E eu não consigo tancar que dá pra simplesmente atirar nos paus do jogo. Mas agora eu tenho que confessar uma coisa. Palworld é um dos poucos jogos de sobrevivência que eu joguei fora Minecraft. Eu não tenho muito costume com esses jogos de sobrevivência mais realista. Eu sei que realista não é exatamente o melhor jeito de descrever Palworld, mas você entendeu o que eu quis dizer. Nesse caso, eu não sei o quanto Palworld consegue ser mais ou menos divertido em relação a outros jogos do gênero, como Rust, DayZ, ou até mesmo o Ark que eu citei antes. Porque eu não joguei esses jogos, simples assim. Mas, se eu não posso comparar esse jogo com outros do gênero, eu posso dizer que, como alguém que é bem noob em jogos de sobrevivência, Palworld me agrada bastante. Claro, como eu disse antes, o jogo tem muita coisa pra fazer e às vezes eu fico meio perdido. Muito por causa que eu não tenho tanta experiência com jogos de sobrevivência, talvez. Mas, ainda assim, a curva de aprendizado não é muito alta. E dá pra se divertir muito, mesmo sem ter jogado outros jogos de sobrevivência antes. Aliás, você viu o que eu fiz? Noob em jogos de sobrevivência, player noob. Tá bom, não teve graça. Olha, eu tenho que dizer, eu sei que esse vídeo talvez tenha sido mais simples do que os outros. Eu tive a ideia de fazer ele porque eu estava passando muito tempo jogando Palworld depois que comprei o jogo. Sério, eu cheguei até alguma sessão com mais de 7 horas de gameplay, que é muita coisa. Isso mostra que sim, eu gostei muito do tal do Palworld, e por isso que eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre esse jogo incrível. Claro, o jogo ele não é perfeito, talvez tenha dado a entender isso porque meio que eu só falei pontos positivos. Mas é claro que o jogo tem seus problemas, como por exemplo a falta de otimização, falta um pouco de polimento, e ele já tá em acesso antecipado vai fazer 2 anos. Além de que o preço de R$60 pode ser um impeditivo para alguns. Mas mesmo assim, eu acho que vale muito a pena você jogar, se você puder, claro. Principalmente se você tiver com quem jogar, né? Afinal, esse é o tipo de jogo que é muito mais divertido de jogar com um amiguinho. E eu já ia até acabar o vídeo, mas eu não poderia deixar de falar sobre o elefante na sala, que é sobre a suposta semelhança entre Palworld e Pokémon. E como alguém que já jogou muito Pokémon, apesar de praticamente só ter jogado a terceira geração, mas isso aí a gente releva, e como alguém que também tem jogado muito Palworld, eu devo dizer, os jogos não têm nada a ver um com o outro. Quer dizer, talvez dizer que não tenha nada a ver seja bem forte. Mas fora a mecânica de capturar os bichos usando esferas e o design de alguns paus que realmente parecem muito com Pokémons, não tem muito realmente em comum entre os dois jogos. Um é RPG, o outro é de sobrevivência, um é em turno, o outro não. E tem várias outras diferenças que eu poderia citar, mas eu estou com preguiça. Além de que eu só estou falando sobre essa suposta semelhança, esse assunto, primeiro porque isso é um vídeo de Palworld e não poderia faltar. E segundo, porque eu estou na minha jornada de odiar cada vez mais a Nintendo. E esse processo deles contra a Pocket Pair, que é a desenvolvedora do Palworld, é mais um motivo para eu odiar ainda mais a Nintendo. Principalmente depois de ver que os jogos não têm nada a ver um com o outro, na minha opinião. Mas diz aí o que é que você acha sobre esse assunto. E com isso, eu acho que eu realmente não tenho muito mais o que falar. Na verdade, chegou a hora de eu desejar a vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, porque com certeza eu só vou voltar no ano que vem. Mas isso aí você já sabe, é só ver a frequência que eu estou tendo nos vídeos. Mas de qualquer forma, muito obrigado aos que assistiram até aqui. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até o ano que vem com o próximo vídeo. Falou!